Quero cumprimentar a todos os amados irmãos com uma boa tarde, em nome santo e sagrado do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para gravarmos mais uma palavra de fé no Semeando 2020. E eu quero aqui agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, por ter nos passado esta visão e nos dar esta oportunidade de estarmos trabalhando na sua obra, o semear. O Senhor Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos conceda aí a oportunidade de estarmos falando, ministrando esta palavra e que seja assim enviada à face de toda a terra para mais uma advertência do preparar da vida espiritual para o reino eterno. O Senhor nosso Deus, que é um Deus de paz, um Deus de bondade e de misericórdia, nos conceda aí a sua abundante graça para que nós possamos assim resplandecer para a sua glória e na sua glória. Eu quero chamar para você acompanhar juntamente comigo o registro aqui nas Sagradas Escrituras, no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, que está escrito: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Semeando 2020, hoje, domingo, estamos aí no 6º dia desta campanha, representando o mês 6, o qual o Senhor Deus fará uma diferença na sua vida, por toda a sua bondade, e nos dando aí a conhecer os seus propósitos, para que nós possamos assim ser abençoados por Deus. Amém, meus queridos? Eu quero chamar a sua atenção aqui, tomando como exemplo do semear, aqui no livro de Gênesis, uma palavra muito forte, que o Senhor Deus, assim, Ele nos conceda, que nós possamos entender aos olhos do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vem a nos falar assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que é um retorno de tudo aquilo que é feito, por que não falar, pelas mãos dos homens. É como se registra a palavra que aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Eu quero tomar um exemplo para que possamos entender sobre o semear, tanto do bem como do mal, e o que se resulta, o que se colhe. A palavra de Deus vem a nos falar aqui que Isaque, ele passou por uma temporada com a sua esposa, ali na terra de Abimeleque. E Abimeleque se agradou de Isaque, então deu para ele um espaço na terra, para que ali ele viesse a fazer uso daquela terra, que ele pudesse aproveitar daquela terra. Mas aos olhos de muitos, era uma terra que não era fértil, era uma terra que não era muito boa para a produção. Mas a palavra do Senhor nos fala que, uma certa feita, Deus teve um diálogo com Isaque, falando para com ele assim: que se ele fosse sincero em segui-lo e guardar as suas ordenanças, assim como ele foi com Jacó e com Abraão, também seria com ele.
Isaac guardou aquelas palavras do Senhor Deus no seu coração. E procurou este homem, então, a conviver, a andar de forma que fosse bom diante dos olhos de Deus. E quando ele chegou nestas terras de Abimeleque, mesmo passando para ele uma terra infrutífera, mas acreditou Isaac, que quando ele colocasse as mãos naquela terra, o que ele preparasse naquela terra, a terra iria produzir. E o resultado nos dei aqui em que, naquele mesmo ano em que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Nós vemos aí que nesta semeadura de Isaac, ele não colheu nenhuma erva ruim, ele não colheu nenhuma decepção. O que ele colheu foi um fruto bom, porque a própria palavra fala que Deus o abençoou na sua semeadura. Esta palavra semear é uma semente que ela é lançada e ela tem que germinar. E no que ela venha germinar, ela venha produzir, pelo qual aquilo ela está sendo plantada. Eu quero te chamar a atenção da semente de Deus. Quando Deus ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, então Deus viu que a sua criação ela era boa. Então Deus, ele depois que viu a sua criação, Deus tirou o melhor de si, o que estava dentro de si, que era uma boa semente. Deus tirou o espírito de vida de dentro dele e soprou nas narinas do homem e determinou que se tornasse alma vivente. Quando Deus lançou da sua semente no homem, Deus lançou a bondade, Deus lançou o amor, Deus lançou a fertilidade. O que o Senhor Deus lançou foi uma semente do bem, uma semente maravilhosa. Mas no decorrer de todo o tempo, o homem procurou abandonar os caminhos perfeitos de Deus e começou então aí a semear o que era mau diante dos olhos do Senhor. E daí vem então o entender do que aquilo que o homem semear, é isto que ele vai colher. Estamos vivendo em uma terra onde é nos colocado o direito de uma escolha, para que possa se escolher o caminho da bondade e o caminho da perversidade. Durante o período todo que nós estamos vivendo sobre a face desta terra, em todo o nosso caminhar, nós temos o direito da nossa escolha de saber o que é que nós vamos semear, de saber o que nós vamos plantar. Nós ouvimos por outras mensagens passadas que se o homem ele planta um pé de laranja, ele não pode colher um limão. Mas possamos entender também que na sinceridade do seu semear, seja qual for a semente do mal que tenta nos impedir o caminhar da semente do bem, jamais nós possamos deixar com que esta venha nos prender em uma terra dominada pelo erro e pelo pecado. Você sabe, aquele que trabalha na agricultura, se ele planta ali um pé de uma fruta, se ele planta ali uma hortaliça, com o passar do tempo, junto com a raiz daquela fruta ou daquela hortaliça, vem também nascendo plantas que não é comestível, plantas que não é aproveitável para se alimentar, mas é como uma erva daninha, é como uma planta ruim. Mas de forma alguma aquela verdura ou aquela árvore frutífera, ela deixa de que aquela daninha ou aquela plantação má venha impedir o seu crescimento. Porque ela foi plantada na terra para que ela venha trazer sabor
ao gosto humano, que ela venha trazer o prazer para o ser humano. Então ela não olha para a erva daninha, ainda que está plantada na terra juntamente com ela, mas não deixa ser elevada pela raiz maligna em que ela possui. Mas ela procura corresponder à boa semente pela qual ela foi lançada na terra. Ela venha se corresponder por uma boa semente em que ela venha dar gosto à vida humana, que ela venha dar sabor ao alimento humano, pois para isto é que ela foi lançada na terra. E conforme nós vemos como exemplo aqui, o que Isaac lançou na terra é o que ele colheu. E a palavra nos fala aqui em livro de Gálatas, que aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Nós possamos ver também, aqui no livro de Jó, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: segundo tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo cegam. Jó, para nos falar sobre uma semeadura, também era da boca de alguém que tinha um profundo conhecimento do semear e do colher. Porque foi um homem que ele cresceu, viveu na agricultura. Ele sabia que o que poderia colher era aquilo que o homem semeasse. Ele sabia o que uma boa semente pode produzir, mas também o que uma má semente possa produzir. E ainda dizia aqui no livro de Provérbios, do capítulo 6, versículo 14, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Continuando no versos 28 de Provérbio, no capítulo 16, o homem perverso suscita contendas e o difamador separa os maiores amigos. A terra ela tem se corrompido pela perversidade. A terra ela tem se alastrado pelo mal de uma tal forma que tudo o que se olha se encontra somente a perversidade, se encontra somente o ruim, porque o inimigo da alma do homem, ele teve a condição de lançar uma semente pecaminosa sobre a face da terra e por sua vez procurando de alguma forma a contaminar o coração do homem. Nós recebemos uma semente que é uma semente de vida, uma semente duradoura. Se nós olharmos pela vida ministerial do Senhor Jesus Cristo, durante todo o seu tempo, mesmo andando em terrenos estranhos, um terreno que não é dele, em uma terra que não era dele, em um mundo que não era dele, mas Jesus nunca deixou-se contaminar por uma semente da perversidade. Muito pelo contrário, os que estavam assentados à roda e sombra da morte, da perdição, o Senhor Jesus sempre trouxe uma palavra de ânimo. Ele sempre trouxe uma palavra em que a pessoa pudesse se despertar nela e enxergar a sua verdadeira luz do caminhar. Jesus sempre deu ao homem condições de entender sobre uma boa semente, o que é plantado, o que ela venha se frutificar, como ela pode se frutificar, o que ele pode colher amanhã no futuro. Ele sempre tem nos ensinado e sempre tem nos falado sobre as parábolas do semeador. Ele sempre tem nos falado sobre a semente do grão de mostarda, sempre procurando nos mostrar, nos fazer entender que em todo o tempo da nossa existência sobre a face da terra, procurarmos tão somente semear o que é bom. Ainda que o mal
por muitas das vezes nos momentos da adversidade, vem bater na nossa porta, nos mostrar uma decadência, uma frustração, causando-nos em um desânimo no trabalhar, procurando nos trazer uma confusão mental para nos levar a apostatar da fé. E assim, por uma palavra dita pela nossa boca, possamos lançar uma semente de destruição, uma semente do desânimo, uma semente de que eu não consigo, uma semente para mim acabou. Mas não foi isto que o Senhor tem nos orientado. Deus tem nos levado muito mais além do que isto. Trazer uma semente que possa nos produzir grandes frutos, profundos frutos, tanto na nossa vida material no dia chamado hoje, como também no porvir. Se hoje nós temos aí a oportunidade como esta, desde que começou esta campanha, até o 12º dia, em que muitos vasos de honra de Deus estarão ministrando a palavra, o Senhor nos deu aí essa oportunidade de semear a boa semente, que é a sua palavra. Por quem eu vou ter o prazer agora de falar de uma vida de desgraça, de falar de uma vida de destruição? Por quem eu vou ter agora o privilégio de trazer a lembrança de uma vida completamente angustiada, de que muitos têm vivido no passado, viveram no passado? Por quê? Sendo que hoje, neste momento, a oportunidade que o Senhor Deus está dando é esta: lançai a boa semente. O momento da oportunidade de lançar uma boa semente para que amanhã possa colher o de melhor. Porque se eu semeio hoje a compaixão para com esta vida que está despedaçada, desta vida que aparentemente está destruída, este que está de cabisbaixo por causa das retaliações, o dilema da vida, e o Senhor neste momento usa a boca dos seus profetas para dar este conselho da semeadura: olha, procura semear o melhor da sua vida hoje, semeia o amor, porque amanhã você estará colhendo o amor, para levantar este cabisbaixo, para levantar esta vida, desta situação em que se encontra, dando a este o privilégio, a chance, a oportunidade, para que, através de começar a semear uma boa semente, procurando aplantar o de melhor, procurando falar do amor, procurando lutar por uma mudança de vida, então venha mudar a história da sua vida, que venha mudar um novo conto da sua vida, porque recebeu ainda em tempo um alerta de transformação. Recebeu ainda uma oportunidade de uma mudança de vida. Ali no livro de Oséias, do capítulo 8, versículo 7, ele vem nos falar assim: eles semeiam ventos e colhem tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Então por que vai semear a tempestade? Por causa de que vai semear os ventos fortes para colher a tormenta? Por causa de que vai semear a iniquidade? Se é te proposta nas tuas mãos uma semente muito mais superior do que esta, uma semente que possa te trazer a alegria, uma semente que possa te trazer o contentamento, uma semente que pode te trazer paz. Ainda que na sua frente venha aparecer a desgraça, que venha aparecer o desconforto,
que venha aparecer a destruição, ainda que na sua frente, no seu caminhar, venha aparecer sementes tenebrosas, mas que você não pare nem para observar, mas que você desvie desta semente e procure a sábia escolha, lançar a mão da semente que possa te produzir a alegria, da semente que possa te produzir a satisfação, a semente que possa te produzir a alegria. Porque muitas das vezes deparamos com alguém que está chorando, com alguém que está em desespero, com alguém que acha que acabou, não tem mais jeito, é o fim, não tem recurso, ninguém pode ajudar. Mas você está sendo enviado para lançar a boa semente, não para lançar uma semente para machucar mais aquele coração, conforme aconteceu com aqueles 3 amigos de Jó, que foram para consolá-lo naquele momento de aflição em que ele estava vivendo. E de repente é desabado pela boca deles multidões de palavras, machucando ainda mais o coração daquele homem, caluniando aquele homem, procurando condenar aquele homem, dizendo que a situação em que ele estava passando, do que ele estava vivendo, é porque ele estava recebendo o que ele tinha plantado. Que coisa! Meu Deus! Onde é que está a boa semente que possa sair do coração do homem, que em vez de torturar mais ainda uma vida que está sofrendo, uma vida que está afundando, mas que possa se levantar e mostrar, olha aqui, eu tenho uma semente que ela pode mudar a sua vida, que ela pode mudar o seu conceito. Esqueça a tormenta do passado e comece agora a viver uma nova vida. Uma terra em que no coração nada produzia, mas quando foi lançada a boa semente, ela passou a produzir bons frutos, frutos 100 vezes mais e abençoada por Deus. A palavra nos fala, aquele que passa uma noite toda chorando, semeando, pela manhã ele vem com júbilo, ele vem sorrindo, ele vem alegre, trazendo os seus molhos ou os seus feixes, porque fez uma boa semeadura. Semeando 2020 é a nossa visão para este ano e compartilhando com todos aqueles que pela vontade do Senhor Deus foi separado para trazer uma palavra de fé e honestidade, uma palavra de uma semente que possa perdurar, para que assim venha a transformar o coração tão sofrido, um coração tão maltratado sobre a face desta terra por uma semente maligna. Procure hoje a semear sonhos de vitórias. Procura hoje a semear novas conquistas. Procure hoje a semear tudo você pode no Senhor que te fortalece. Procure semear hoje a semente da palavra de Deus no seu coração, na sua vida, então verás a glória de Deus. Soberano Deus de paz e de poder, eu quero apresentar nas tuas mãos os 4 cantos desta terra, onde quer que se encontre ali um fôlego de vida, uma alma, meu Deus, que até momentos atrás tinha, Senhor, colhido uma semente maligna, uma semente da destruição, uma semente do mal. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha agora mudar a história desta vida. Que o Senhor agora, meu Deus, venha trabalhar neste coração. Pois na tua própria palavra fala
que o campo está branco e é chegado o momento da ceifa. Senhor, que neste tempo aprazível, que está sendo semeada esta boa semente, que ela venha produzir frutos, e muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Toque, meu Deus, nesta terra, que é o coração humano. Toca, Senhor, nesta terra, que é a alma, a vida humana, que possa assim ser transformada pela semente da sua palavra, pois Jesus é a semente da vida eterna. Amém, Jesus. Amém. Eu agradeço a todos vocês e que assim sejam todos abençoados neste 6º mês desta campanha, o 6º dia representando o 6º mês, e que o seu semear a partir de hoje seja aí uma semente maravilhosa, uma semente que possa produzir conquistas e frutos verdadeiros para o reino de Deus. Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Sebastião Donizete, e que você fique aí na graça e paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa tarde.